Olá, bem-vindos. Esse é o meu Tostão, é um canal de opinião alheia, se vocês queiram assim chamar. Desculpem os ruídos, porque, bom, onde eu estou está fazendo muito calor e horas eu vou ter que alternar entre ventiladores e ar-condicionado. Mas esse canal nasceu basicamente de uma expressão em inglês que eu conheci recentemente, My 50 Cents, ou também uma outra mais antiga que é My 2 Cents, que é quando a pessoa está no meio de uma conversa e ela fala on my opinion, ou na minha opinião, mas as pessoas, ao invés de falar na minha opinião, usam deixe-me dar os meus 2 centavos de contribuição, meus 50 centavos de contribuição sobre aquele assunto no meio da conversa, e muitas vezes também de um modo intrusivo, ou seja, eu vou dar minha opinião, e você querendo ou não. Então, vamos lá. Então, esse canal é sobre opiniões, mas, embora seja a minha opinião e ela possa discordar do que você possa pensar, eu penso que está tudo bem. Todos podem ter a sua opinião e isso deveria ser o certo, isso deveria ser o normal. Então, lembrando, embora as minhas opiniões possam discordar das suas, embora a minha opinião possa ser mais forte ou parecer mais engajada, mais motivada, não pense nos vídeos desse canal como uma forma de agredi-lo ou agredi-la. Apenas opinião. E eu sou um cara que na realidade gosta de dizer que eu sou um meio termo, sabe? Eu gosto de ver as coisas com mais do que uma perspectiva. Então, para o vídeo de hoje, o meu perfil pessoal, não este que nós estamos vendo na tela hoje no vídeo, tem me mostrado muito conteúdo, não dos vídeos do tipo Red Pill, né? Homens meio malucos e criando mais separação entre homens e mulheres, que eu penso que ninguém ganha com isso. Tem vindo a aparecer muito conteúdo desse tipo, do tipo que mulheres estão ou arrependidas de estarem sozinhas, ou que agora, depois dos 30 anos, não estão conseguindo mais se relacionar, ou mulheres que se separaram e agora estão arrependidas porque se separaram. E, sinceramente, e aí nós podemos rolar aqui a quantidade, ainda mais agora com a inteligência artificial, a quantidade de thumbs que são criadas, seja como clickbait ou como forma de atrair as pessoas para os vídeos, está cada vez maior, né? Cada vez mais se gera conteúdo de forma muito rápida e na realidade eu nem sequer vou, pelo menos no vídeo de hoje, nem sequer vou de fato entrar num vídeo qualquer para mostrar. Primeiro porque eu acho que a exposição direta da imagem, seja de forma positiva ou negativa, muitas vezes de um conteúdo de terceiro, diga-se de passagem, ela muitas vezes não segue para o caminho certo.
para ser mais claro, o fato de uma mulher, por exemplo, separar de um homem porque os dois não viviam bem e depois essa mulher se arrepender, chorar ou sentir que a casa está vazia e coisas do tipo. Primeiro, isso não é uma condição unicamente das mulheres. É, obviamente que homens passam pelas mesmas coisas. Então, o que muda entre uma mulher que expõe a sua situação num vídeo na internet e um homem que vai lá e apenas pega esse vídeo para explorar e criar um conteúdo em cima do choro da mulher ou para dizer que aquilo é vitimismo, mimimi, etc. No meu ponto de vista inicial, claro, não estou aqui analisando o motivo que a pessoa decidiu para fazer aquele vídeo, porque isso sim pode ter sido criado como forma de engajamento para um canal pessoal e tudo mais. Porém, isso não tira o fato de que aquela pessoa provavelmente esteja passando por aquilo, esteja passando por aquela dor. E assim como uma pessoa obesa que expõe o seu dia a dia para emagrecer, durante o processo de emagrecimento e com isso motiva a si mesmo e também motiva a terceiros para mostrar que as outras pessoas não estão sozinhas quando estão passando por aquela mesma situação. Uma pessoa pode sim estar no fim de um relacionamento, estar passando por um momento muito difícil e sim chorar nas câmeras e dizer que não está se sentindo bem e está tudo certo. O que não se pode fazer com isso é esquecer que, antes de tudo, somos todos humanos. Então, a gente na realidade devia parar de usar o conteúdo de alguém que seja por qual motivo, por qual razão, esteja criando um conteúdo para mostrar o que aquela pessoa está passando, para usar aquilo como um conteúdo pejorativo, um conteúdo que denigre a pessoa, ou fazer piada, fazer chacota. É quase como um webbullying, não é? Porque independente da razão que aquela pessoa fez aquele conteúdo, ela está falando sobre a vida dela. Então, ela, no mínimo, como nós não sabemos os dois lados de uma história, no caso de um relacionamento, no mínimo ela tem 50% de razão. Nós não sabemos o restante da história, então, enquanto não sabemos o restante da história, não podemos externalizar nossa opinião no sentido de denegrir uma pessoa. Então, sim, existem pessoas que utilizam as coisas que acontecem no dia a dia apenas para viralizar, mas eu acho que nós como seres humanos, tínhamos que começar a criar conteúdo que tentasse encontrar razões de nos encontrarmos, de nos unirmos, não de nos separarmos ainda mais. Sabemos que nesse conteúdo Red Pill e tudo mais, existe todo um conteúdo criado para denegrir a imagem das mulheres de um modo geral e do próprio relacionamento, para dizer, olha, essa mulher aqui só tem interesse no dinheiro, essa mulher aqui só procura um casamento se o cara tiver mais de 20 mil de salário e ela não tem nada a oferecer, etc. E sim, existem essas mulheres, mas num mar de pessoas, uma quantidade gigantesca de pessoas do Brasil e quiçá do mundo, né? Falo do Brasil porque esse conteúdo está sendo produzido em português. A gente não
a gente não está falando de uma realidade. E outra, quando se faz um vídeo com essa intenção, muitas das vezes a pessoa para mulheres na rua e perguntam para 100 mulheres o que elas acham dos homens, do relacionamento, etc. e tal. Mas na edição, porque essa parte você não viu do vídeo, a pessoa removeu todos os pontos positivos, mulheres que falam bem, etc. E finalizou um vídeo na edição que não compõe a realidade, separando apenas aquelas pessoas fúteis e que, por suas opiniões também, porque, sejamos claros, um homem quando tem muito dinheiro, se ele se casa com uma mulher pobre, as pessoas vão dizer que ela está dando o golpe do baú. E não necessariamente seja, certo? É verdade que, na maioria dos casos, um homem rico, quando casa com uma mulher, não liga para isso, ele se importa mais com a aparência, vamos ser bem claros, do que com outras características. E aí, por que a mulher, no inverso, não pode procurar uma estabilidade para si mesma, né? Eu não vejo isso como algo negativo. Eu acho que o ponto negativo vem quando a pessoa, por ter esse direito, externaliza, né? Bota para fora isso de modo sem pensar e que isso faz ela se tornar uma pessoa fútil, né? Então, uma mulher, sim, ela pode estudar, trabalhar, melhorar a sua carreira e procurar um homem bem-sucedido, né? Tá no direito dela, né? O que nós, como criadores de conteúdo, não podemos fazer ou se esquecer é que, ao gerar conteúdo, nós não devemos ficar utilizando de forma negativa as pessoas, né? Expondo elas ao ridículo. Eu acho que se uma pessoa se expõe ao ridículo, tá tudo bem e é problema dela. Mas quando nós, como geradores de conteúdo, fazemos isso, nós não estamos fazendo nada de melhor para o mundo, nós estamos apenas criando mais separação na sociedade, mais segregação. Se antes a mídia e a mídia televisiva, que eu quero dizer, e tudo rondava um racismo ligado apenas a gente rica e gente pobre, hoje nós temos uma segregação que vai além, que está criando uma segregação entre homens e mulheres. Num tempo em que muitos países, seja nos países mais antigos, né, sejam na Europa, Japão, e alguns outros países, estão hoje enfrentando um declínio de população que depende para se resolver de que as pessoas tenham filho. Mas todo esse cenário, toda essa forma de pensar canalizada nas redes sociais está criando uma sociedade que faz o oposto. Faz as pessoas se separarem ou se separarem mais rápido, gerando opiniões que não condizem com a verdade, né? Ou que aumentam muito uma realidade, não é? Fazendo com que todo o resto pareça ser uma minoria, aquela mulher que trabalha, que faz as coisas e tudo mais, seja algo raro, sendo que, na minha experiência e na minha vivência, o que eu vejo na realidade é o contrário. Mulheres que todos os dias saem, vão trabalhar longe, pegam transporte público lotado, muitas vezes, na maioria das vezes,
não dirigem, sejam porque seus pais não os ensinaram, sejam porque não têm condições financeiras de ter um carro, e estão condicionadas a terem de estar num transporte público, e passam por todo tipo de dificuldade na vida, e é isso. Essas são a maioria das mulheres. São as pessoas que saem de casa, que vão trabalhar, que voltam para casa e têm que cuidar dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos e quando chegam na velhice, dos seus netos. Então, menos, sabe, gente? Menos. A gente tem que produzir conteúdo que mostre as qualidades das pessoas mais do que mostrar os problemas da sociedade. Não porque nós devemos pintar uma sociedade como se tudo fosse perfeito. Claro, jamais, não é essa a intenção. Mas se eu vou opinar sobre um produto, eu tenho que tomar cuidado se aquilo se ao denegrir aquela empresa, eu não vou destruir uma empresa que tem 2.000, 3.000 funcionários trabalhando, que poderia a empresa falir e essas pessoas deixarem de trabalhar. Eu estou exagerando, mas é isso. Ao produzir um conteúdo, eu tenho que sempre pensar, se eu vou produzir um conteúdo sobre as mulheres, eu tenho que pensar, se eu pegar esse conteúdo de mulheres que muitas das vezes nem tem tanta visibilidade na internet assim, e eu começar a gerar mais conteúdo, mais engajamento para esse tipo de pessoa, para esse tipo de situação, eu estou fazendo na realidade o quê? Embora eu esteja alcançando visualização, eu estou criando mais segregação, eu estou criando uma visibilidade muitas vezes para pessoas tóxicas, porque eu acho que pessoas que não têm uma boa opinião, não têm boas coisas a passar para a sociedade, a gente não deveria dar palco nem sequer para fazer o react, entende? Eu acho que é isso. A sociedade precisa de repensar o que faz. E aí, quando a gente fala de geradores de conteúdo, nós precisamos pensar melhor ainda sobre o que vamos falar, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nos próximos vídeos, talvez nós entremos em outros assuntos. Eu tenho uma lista enorme de coisas que eu vinha pensando em falar. E meu nome é Diante, eu sou brasileiro, atualmente não estou vivendo no Brasil, mas isso não vem ao caso. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo e no próximo vídeo vamos abordar um outro assunto. Até mais.